Nosso anseio é estar na presença de Deus e neste lugar, com certeza, Deus quer se revelar a nós. E eu gostaria de iniciar com uma oração para entrarmos na presença de Deus e permitir que Ele comece a falar ao nosso coração nessa noite, amém? Então eu quero te convidar para orar junto comigo, para clamar o nosso Deus e nesse momento, para nos chegarmos a Ele, amém? Ora comigo agora nesse momento, clamando a Deus pela sua presença. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor tem estado presente em cada momento, Pai, em cada situação. E nós temos visto, Senhor, a obra das suas mãos em nossas vidas, ó Pai. E nessa noite nós estamos aqui reunidos como irmãos, como igreja, para te glorificar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo, poderoso e maravilhoso nome, Pai. E nós temos convicção que o Senhor já está neste lugar, que o Senhor já está aqui, Senhor, para se revelar a nós. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale nos nossos corações nessa noite, seja através dos louvores, seja através das palavras, seja através das orações, ó Pai, que possamos sair daqui cheios da sua presença, Pai, que possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas sairmos diferentes, ó Pai, porque o teu anseio, Senhor, é falar conosco, o teu anseio é nos tocar, o teu anseio é falar com o nosso coração. Então que nessa noite, Pai, o Senhor tenha liberdade para falar a cada um, que nessa noite, Pai, o Senhor fale de forma particular a cada um, que nessa noite o Senhor se revele a nós, ó Pai. Nós estamos aqui ansiando, Senhor, por mais de Ti, mais a Tua presença, mais, Senhor, mais de Ti. Então fala conosco nessa noite, Pai. Se revela a nós, ó Pai, porque nós desejamos, Senhor, estar na Tua presença. Nós desejamos, Senhor, te ouvir nessa noite. Nós desejamos, Senhor, ter experiências contigo nessa noite. Fala conosco através da sua bendita palavra, Pai. Fala, Senhor, conosco através de cada oração, ó Pai. Através de cada cântico entoado neste lugar, ó Pai. Que os céus se abram, Senhor, e que possamos, Senhor, nessa noite ter um encontro poderoso contigo. Ouvir a tua voz, chegar mais perto de ti, prestar um culto agradável ao nosso Deus. Começa, Senhor, a receber os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa rendição, a nossa devoção, Senhor, porque nós reconhecemos que só há um Deus e que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, para te adorar, para te glorificar e para te exaltar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra o teu coração para receber o que Deus tem para essa noite, amém? Aleluias. Abre teu coração nessa noite ao Senhor, entregue a Ele seu louvor, a sua adoração. Senhor, nós estamos gratos, Pai, por esse dia. Nós estamos gratos, Senhor Jesus, por lembrar daquele sacrifício onde o Senhor entregou o teu único filho para morrer por nós. O Senhor é digno para sempre de adoração. Nós te louvamos, nós te louvamos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Vamos, quer começar de novo, tá? Tá na altura? Tá na altura certa? Aleluia, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó
lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga que ele é digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Diga, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Condenado era
eu tenho vida. Declare isso. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Ele diz: hoje eu te dou vida. Hoje eu te dou vida. Escandaloso, escandaloso amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu, diga isso, condenado era eu. Sabe, era para que nós estivéssemos no lugar de Jesus, condenados. Não tínhamos mais esperança. E essa canção fala daquela passagem onde Barrabás foi solto. Essa canção é como se Barrabás estivesse cantando. Era ele condenado. Mas Jesus foi em teu lugar. Foi em meu lugar. Te dando vida. Trazendo a vida. Que você possa encher o teu coração de gratidão nessa noite, porque Ele nos deu a vida. Ele nos salvou. Ele se entregou por nós. Ele trouxe vida à nossa casa, vida à nossa alma, vida ao nosso espírito. Que você possa se encher de gratidão nessa noite pelo sacrifício santo do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por teu sacrifício, porque era para ter sido eu, Jesus. Era para ter sido eu. Era para ter sido cada um de nós. Mas o Senhor se entregou no sacrifício, Pai, a morte de cruz. Obrigada, Senhor, pela nossa salvação. Obrigada pelo seu amor derramado sobre nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos, te exaltamos, te entronizamos. Aleluia, aleluia, aleluias. 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 Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para sempre tu és digno, Jesus. Aleluias. Aleluias. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga isso. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a ele a glória para sempre. A ele a glória. A
das riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Diga a Ele glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, pra sempre, pra sempre. A Ele a glória, pra sempre, amém. Nós te damos, nós te damos, nós te damos glória, pra sempre, sempre. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Nós te damos, Pai, nós te damos toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Tu és o centro deste lugar, Tu és o centro. Se faça presente aqui, Senhor. Senhor, se faz presente aqui neste lugar. Nós já podemos sentir a Tua presença, Teu Espírito em nós. Teu Espírito em nós. Teu Espírito em nós. Nós chamamos, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Amém, Jesus, amém. Amém, para todo sempre. Aleluias. Nós estamos muito felizes essa noite por lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Nosso coração se enche de gratidão, se enche de temor. Vai ser uma noite em qual nós nos encontramos na mesa, de fato com Ele. Que nós possamos cear e lembrar de cada passo de Jesus em direção àquela cruz. Que possamos lembrar tudo que Ele abriu mão por nós. Ele abriu mão de toda uma glória. Se fez carne. Se fez como nós. 100% homem, 100% Deus. Para sentir todas as nossas dores, todas as nossas angústias. E Ele se entregou por nós. O maior presente que você poderia ter é este sacrifício. O maior presente da vida é essa salvação que você tem hoje, através de Jesus. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? Que você possa se lembrar não só no dia da Santa Ceia, mas todos os dias. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, o que Ele fez por nós. Que nós possamos nos quebrantar nessa noite diante dEle e reconhecer que Ele é o nosso Salvador, único e suficiente Salvador. Aleluia. Gostaria de orar agora pela pastora Di, que vai nos trazer uma palavra maravilhosa. Já ouvi a Di pregar várias vezes e não é sobre ela,
sempre sobre Jesus. Ela rasga o coração de uma forma que o céu se abre. Todas as vezes que ela pregou, todas as vezes, eu chorei muito. Ela quebranta, rasga o nosso coração, através do Espírito Santo. Levante suas mãos em direção a ela, a nossa pastora querida. Ore por ela, ore para que ela possa ser usada por Deus nessa noite. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Jesus, pela vida da nossa pastora Dil. Senhor, que o Senhor possa usá-la tremendamente, Deus. Que o Senhor possa trazer uma palavra, Senhor, do céu, Pai, através da vida dela, Jesus. Que nós possamos ser tocados, transformados, Senhor Jesus. Que haja, Senhor, transformação de mente, que haja salvação, que haja libertação, Deus. Usa, Senhor, a tua filha nessa noite, para a glória e honra do teu poderoso santo nome. Que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Jesus, através da vida dela, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, esse momento a ti, Deus. Que nós possamos estar conscientes, Pai, e te adorar, Senhor Jesus. E te adorar, Jesus. E te adorar, Jesus. E te adorar, Jesus. E te adorar, Jesus. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que nosso coração esteja, Senhor, aberto, Senhor, para a tua palavra. Usa, Senhor, a tua filha nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deixa os agora eu chorei também. Pode se assentar, irmãos. Tô feliz de ver vocês aqui hoje. A casa tá cheia, literalmente, né? E o Torres me convidou para dar uma palavrinha hoje e eu fiquei pensando assim no que eu poderia trazer para vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Bem? No que eu poderia falar com vocês e trazer. E Deus ministrou fortemente no meu coração sobre a ceia, né? Ele ministrou no meu coração justamente sobre a ceia, porque muitas vezes a gente faz as coisas como se fossem rituais, como se fossem automáticos, sabe? Igual os carros que tem o câmbio automático, você nem se lembra mais de mudar a marcha, porque ele faz tudo sozinho. E nas nossas vidas é igual. Às vezes a gente faz algumas coisas no automático e se esquece de saber o real motivo daquilo, né? Então, eu gostaria de falar mesmo sobre a ceia. Hoje é um dia especial, nós fazemos aqui em família ceia uma vez por mês, todo primeiro final de semana. E hoje eu quero contar para vocês o que é a ceia, porque talvez alguns de vocês não saibam o real significado da ceia. E foi isso que Deus pediu para ministrar hoje, né? E aí a gente faz como um ritual as coisas da nossa vida. A gente acorda e ora para que Deus abençoe o nosso dia. A gente senta à mesa para comer e ora para que Deus abençoe a nossa refeição. A gente vai dormir e ora para que Deus abençoe a nossa noite. E muitas das vezes as nossas orações são só essas três: ao acordar, ao dormir e ao comer. E isso se torna uma religiosidade, sabe? Se torna um ritual. Então, coisas que são cravadas na nossa mente que vai fazendo sentido ao longo do tempo. Esse é meu irmão, para quem não sabe, e eu vou falar uma coisa que ele vai lembrar. A gente morou com a minha avó, né? Até casar. Nós somos criados pela minha avó. E a minha avó, ela sempre falava o seguinte, que comer manga com leite, o que acontecia? Passava mal, morria. Muitas coisas. A gente comia manga com leite? Não, porque a gente tinha medo do quê? De passar mal, de morrer. E ela falava mais um monte de outras coisas, né? Comer olhando no espelho, deixava a boca torta, entendeu? Coisas que a avó ensinou pra gente, né?
E como é que aconteceu? Eu cresci pensando que manga e leite fazia mal e morria. Então, o que eu fazia? Eu não comia manga com leite em nenhum momento. E aí, quando eu fui ganhando uma idade, crescendo, amadurecendo, o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Manga com leite passa mal? E eu descobri que era uma grande mentira, não da minha avó, porque provavelmente ensinaram para ela dessa forma também, né? Mas eu descobri que isso era uma grande mentira. E a partir daí, sabe o que eu fiz? Comecei a tomar vitamina de manga. E eu vi que não faz mal, né? Então, na vida espiritual também é assim. Tem um versículo que eu gosto muito, ele está em João, livro de João, capítulo 8, verso 32, e ele fala assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, ela vai nos libertar, né? Em todos os sentidos, seja no mundo espiritual ou seja no mundo secular. Conhecemos a verdade e ela nos liberta de várias coisas, e na Bíblia não é diferente. Quando eu conheci a verdade sobre a manga e o leite, eu me libertei e comecei a tomar a vitamina de manga. E isso acontece com as nossas vidas espirituais, a nossa vida espiritual também. Quando a gente conhece a verdade aqui que Deus está dizendo é a palavra dele. Então, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus e ela faz sentido na nossa vida, o que acontece? A gente é liberto de várias coisas que nós carregamos, talvez até mesmo desde o ventre. Então, hoje, que essa verdade possa libertar a sua vida também, que é a palavra de Deus em relação à ceia do Senhor. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando a gente cresce, a gente vai buscar a verdade. E o crescimento na vida espiritual, ele fala sobre a maturidade e não somente sobre a idade, né? Então, a gente pode ter uma idade de 70 anos, né? Ou talvez uma idade de 30, de 20, eu não sei, e ter a mesma maturidade espiritual? Pode. E o mais novo pode ter uma maturidade espiritual do que o mais velho? Também pode. Então, no mundo espiritual, a maturidade não tem a ver com idade. Então, a gente vai crescendo e ao longo do tempo, com o nosso crescimento, a gente vai conhecendo a verdade através da palavra, né? E a palavra é o próprio Cristo. Então, eu queria falar sobre a ceia. Existem aqui na Bíblia dois momentos que falam sobre a ceia. Um deles é no Antigo Testamento e outro é no Novo. Lá no Antigo Testamento, foi com o povo de Israel sendo liberto do Egito. Vocês devem conhecer a história. Tiveram as 10 pragas, lembra? O povo de Israel foi liberto na última praga, que foi a morte dos primogênitos, e Deus deu a instrução seguinte: o povo de Israel tem que fazer uma ceia de Páscoa e tem que passar o sangue do animal sacrificado, um animal sem defeito, nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passar, ele veja o sangue do cordeiro e ele separa essa pessoa da morte. Ou seja, as pessoas que tinham a marca do sangue do cordeiro, elas não iriam passar por esse processo. Elas não iriam ter a morte naquele momento. E Deus instruiu para que eles continuassem fazendo isso, para se lembrar da libertação que Deus deu para o povo de Israel. E aí, muito tempo se passou, e isso também a gente consegue entender que era uma tipificação de Jesus que viria, né? Então, isso aconteceu lá no Antigo Testamento, e muito tempo depois, Jesus veio, nasceu, viveu, né? Sofreu e morreu. E ele derramou o seu sangue como um cordeiro também, para que eu e você pudesse ser livres do pecado e da morte eterna, né? Lá no tempo de Israel, eles foram livres da morte física. Com Jesus, a gente é livre da morte eterna. Olha só, maravilhoso isso, né? É o que Jesus fez por nós, é o que nós acabamos de cantar. E quando a Érica, a gente nem falou sobre música, mas quando ela estava começando a cantar essa música, eu lembrei do que eu tinha escrito aqui, porque nós éramos os condenados, né? Era para nós termos sido mortos numa cruz, porque o pecado é meu e o pecado é seu. Jesus não pecou em nenhum momento, então ele não deveria estar na cruz, a não ser pelo amor que ele sente por mim e por você. Não tem outra explicação, né? Então a gente conhece a história, Jesus veio, nasceu. Já no nascimento é uma história linda, de superação, no sentido, não porque Jesus não pudesse fazer isso, mas de ter deixado a sua glória,
lá no céu e ter nascido de uma mulher, ter se rebaixado a nós, né, para ser igual a nós, no sentido de homem. E aí ele viveu a vida dele, ele sofreu e ele morreu. Ele fez tudo isso e a gente sabe do que ele fez por nós. E aí, um pouco antes dele ser entregue para a morte, estou resumindo aqui a história para a gente falar mesmo da ceia do Senhor, ele participava todos os anos da festa da Páscoa, que era para lembrar da libertação do povo de Israel, do que Deus tinha feito com o povo. E teve uma determinada Páscoa, que foi a última ceia, que ele estava ansioso para participar, porque ele já sabia que seria a última vez que ele participaria dessa festa aqui na Terra. A próxima será na vinda, na inauguração do céu de glória, que a gente vai estar lá, amém? E aí ele celebrou a última ceia com o cordeiro animal. O que eles fizeram? Eles prepararam a ceia numa mesa, creio que como essa, um pouco maior até, né? Para caber todo mundo. E eles prepararam a ceia, pegaram um animal sem defeito, prepararam tudo, como era a tradição e o costume da época. E ele estava ansioso, a Bíblia vai dizer, para participar daquele momento, né? E naquele dia, eu vou ler o texto com vocês daqui a pouco, ele declarou que seria a última ceia que ele participaria aqui na Terra. Porque naquela ceia, ele seria o cordeiro que se sacrificaria por mim e por você. Então é muito importante essa passagem, ele foi o nosso cordeiro real. Depois disso, não precisa mais de animal, entende? Agora a gente tem um canal direto com Deus. O véu se rasgou e depois do sacrifício de Jesus, dele ter morrido numa cruz por mim e por você, você não precisa mais pegar um cordeiro sem defeito, ou dependendo da renda, um pombo ou um outro animal. Não precisa de mais disso. Por quê? Porque o próprio Jesus fez isso por mim e por você. Entende? Olha só do que ele nos poupou, né? É muito forte isso. E hoje, a nossa ceia, vocês vão ver, não é com um animal que está aqui, é com pão e com sangue, ou suco de uva, que é um símbolo do sangue. Por quê? Porque a gente não precisa mais do animal morto. A gente tem o sangue do próprio Cristo, a gente tem o sangue de Jesus, a gente tem o corpo do Senhor, através do pão e através do sangue. A gente não precisa mais do animal. E ele pede para a gente fazer isso em memória dele. Quantos de nós temos memórias aqui da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude? Se eu começar a contar aqui, meu irmão vai começar a rir, ele vai lembrar de coisas, eu vou lembrar. Era como a gente estava falando ali fora, que uma vez a gente foi tomar injeção e eu chutei a enfermeira para defender ele. Isso são memórias que a gente sempre se lembra e dá risada. Agora, existem memórias boas, existem memórias ruins e existem memórias do céu, do próprio Cristo. Jesus pede para que a gente faça ceia em memória dele, mas a ceia é em memória do quê e por quê? Você só lembra de Jesus e ceia? Toma o pão e toma do suco? Você precisa saber do que você precisa lembrar. Entende? A ceia é para isso, é não simplesmente você pensar em Jesus e falar obrigado, Jesus, mas saber o que você está fazendo com os elementos da ceia, né? Então, o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi sacrificado, que foi surrado, que foi açoitado, que foi moído. Lá no profeta Isaías, ele conta como que Jesus foi tratado na cruz. E se a gente for pensar em quantas chicotadas ele levou, em quantos açoites ele levou, a gente talvez não aguentaria, né? E às vezes, como eu falei no início, a gente faz um ritual, uma religiosidade e a gente não se lembra desses detalhes. E a ceia veio para que a gente se lembrasse dos detalhes mesmo, entende? Então o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. O corpo de Cristo onde? Quando ele nasceu, enquanto ele viveu? Não, é lá na morte, é lá na cruz. É moído, é sacrificado, é machucado. Por mim e por você, porque ele não tinha nenhum pecado e nunca teve. E o cálice, o pão, o vinho, o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus.
né? O sacrifício, o derramamento de sangue. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito de dizer, é que Jesus, ele deixou todo o sangue dele aqui na terra. Derramou até a última gota de sangue aqui na terra para perdão dos nossos pecados. E a ceia, ela é esse momento, é um momento único, um momento verdadeiro e que nos evangelhos vai mostrar o que Jesus fez por nós. Então eu queria ler em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, onde vai mostrar essa última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, né? Depois a gente vai ler um pouquinho lá em Paulo, que é aquele texto que sempre é dito na ceia. Mas eu queria trazer os dois para vocês verem como foi a última ceia de Jesus e como as pessoas se comportavam depois de saber como foi a ceia e como tinha que ser. Amém? Então eu vou ler aqui em Lucas 22, do verso 14 até o 20. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Ele estava ansioso porque ele sabia que o dia estava chegando. Ele estava ansioso porque sabia que era a última. Ele estava ansioso porque sabia que tudo que ia acontecer antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Aqui ele fala sobre a comunhão, sobre se preocupar com o irmão do lado, sobre olhar para os necessitados e olhar para quem está do seu lado, entende? Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhe disse, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Aqui ele mostra que a velha aliança, que foi o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não que não tenha valido mais nada, ela valeu até aquele momento, mas agora era uma nova aliança. Ele estava inaugurando um novo tempo, que não era mais necessário as mesmas coisas, agora ele mesmo era o sacrifício real. E aí, lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 20 a 28, o apóstolo Paulo, ele tinha acabado de elogiar a igreja de Corinto. Ele fala sobre algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, no mesmo capítulo, fala das mulheres que serviam na igreja, e ele começa a elogiar aquela igreja pelas coisas que eles estavam fazendo. Ele elogia a igreja pela oração que eles faziam, ele elogia a igreja pelo contato que eles tinham, ele elogia a igreja pela ajuda que eles davam. E aí, quando chega nessa parte que eu vou ler aqui com vocês, que é o versículo 20, ele fala assim: mas essa parte eu não consigo elogiar na sua vida, na vida de vocês como igreja. E eu vou ler aqui com vocês, é no verso 1 Coríntios 11, de 20 a 28. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Esse versículo fala que eles tinham os elementos da ceia, que eles tinham o pão, eles tinham o cálice, eles tinham tudo que era necessário para fazer a ceia, mas eles só estavam de corpo presente na mesa, entende? Sem saber o real significado do que aquilo poderia trazer para eles. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, não olha para o seu irmão, não olha para o lado, não espera ter comunhão. Não foi como Jesus pediu, não foi como Jesus fez. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou será que menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Então ele parte
de um elogio em algumas questões da vida daquele povo e vai para uma crítica do mesmo povo em relação a outras coisas. É isso que está acontecendo nesse texto. E aí ele conta o que Jesus passou para ele sobre a ceia. Porque Paulo, gente, ele era um apóstolo, vocês conhecem a história. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos e de repente ele se converte, ele tem um encontro com Deus e a vida dele é transformada. Ele passa um tempo com Jesus, ele aprende sobre Jesus e a partir daí ele começa a ensinar outras pessoas, né? Então ele conta aqui nesse versículo 23 o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ele não deixava só com ele, ele não colocava na manga e não falava para ninguém, ele contava a respeito de tudo que Jesus tinha dito e tinha se revelado para ele. E talvez nós hoje, a gente tenha uma revelação de Deus, Deus fala com a gente através da palavra, através do louvor, e a gente fica retendo para nós mesmos, sem entregar para o próximo, sem repartir a bênção, né? E não foi o que Paulo fez. Ele também entregou para todos que queriam e até para os que não queriam, né? Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês, olha o que vocês fazem quando tomam a Santa Ceia. Todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Olha que orientação completa que Paulo dá. Então, existia sim uma tradição, existia uma maneira correta de celebrar a ceia, e o povo de Corinto não estava fazendo isso da maneira correta. E eu creio que assim, eles estavam indo à igreja, eles entravam na igreja, eles entravam na casa do Senhor, faziam a ceia de qualquer forma e saíam piores do que quando entraram. E a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer com a gente também. De não ficar naquela coisa automática de ir para a igreja, voltar embora e nada mudou. Entende? Eu creio que essa passagem aqui não foi só para o povo de Corinto, senão Deus não teria dado a oportunidade de estar escrito na Bíblia para a gente ler hoje. Tudo que está aqui também é para nós, é uma revelação do céu para nós. Então eu creio que não foi, aliás, apenas para o povo em Corinto, também é para nós hoje. Né? E eles estavam indo à igreja, eles celebravam a ceia e voltavam para casa piores do que quando foram. E aí tinha desprezo em relação aos mais humildes, aos desprezados, aos pobres. Eles faziam dessa forma e não se importavam com o que estava ao lado dele. E a Bíblia vai contar que eles precisavam, não só nesse momento, mas em todos os momentos, que precisava de comunhão. O partir do pão. Sabe como começou a igreja? As orações, o partir do pão, a comunhão, isso precisava haver também, e era uma coisa que não estava acontecendo. Repartir com o necessitado, e muito pelo contrário, ele disse aqui um pouco antes nos versículos, que havia divisão na igreja. E era isso que estava acontecendo naquela época. Cada um comia a sua própria ceia. Eu penso, sabe quando a gente vai fazer um churrasco? Que cada um leva um kit churras? Lembra? Isso é bom, né, gente? Quando eles iam cear, cada um levava a sua parte, sabe? Só que, quando chegava na mesa para todo mundo cear junto, cada um já tinha comido a sua parte. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. E quem não tinha? E quem tinha poucos recursos?
não comia, ficava com fome, não tinha aquela comunhão, o repartir do pão. E é exatamente isso que Paulo vai dizer, que às vezes a gente só olha para o nosso próprio umbigo, a gente só olha para a nossa própria vida e se esquece do que está acontecendo ao nosso redor, né, com o irmão do lado. As pessoas não queriam saber das necessidades uma das outras, e aí Paulo vem e exorta a respeito disso, né? Eles precisavam se portar diferente, não só no dia de ceia. Hoje a gente está falando especificamente sobre a ceia, mas é como um todo, né? E é isso que acontece. Então, nesse versículo 20 que eu li, ele fala que eles tinham os elementos da ceia. Estava tudo certinho na mesa, mas no coração não estava certo. Eles estavam com a motivação errada, eles estavam fazendo da forma errada. E aí hoje a gente também faz a mesma coisa, sabe? A gente entra, vem na casa do Senhor, vai cear e entra e toma o pão e toma o cálice e a gente sai e a gente não se lembra do que Jesus fez por nós, de tudo que ele passou, e a gente não consegue usufruir das bênçãos que já tem liberada para nós quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus. Entende? Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa sentar à mesa para cear, para participar da ceia do Senhor de forma diferente hoje. Hoje Deus está querendo dar um ensinamento de como se portar na ceia. Isso não foi só para a igreja em Corinto, isso é para nós hoje, no ano de 2025. Existe uma forma correta de cultuar a Deus através da ceia. E é isso que ele quer, para a gente não faça da motivação errada, da forma errada. E aí, eu separei aqui 3 verdades sobre a ceia. E eu queria falar com vocês essas 3 verdades que a gente extrai desse texto. A primeira delas, ela está no versículo 26, e eu vou ler para vocês. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é um momento da gente olhar para trás. Como assim olhar para trás? Olha a primeira parte do versículo. Todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciem a morte do Senhor. A morte do Senhor foi atrás. Foi há vários anos atrás. Então, na ceia, a gente precisa olhar para a cruz de Cristo. A gente precisa olhar para trás. Para que você se lembre o que Jesus fez por você. Foi o que a Érica disse, o que ela cantou, o que a gente falou até agora. A gente precisa entender que Jesus fez por mim e por você. E não foi pouco. Então, todas as vezes que a gente comer da ceia, tomar da ceia, a gente está lembrando do que Cristo fez e está anunciando a morte dele. Jesus não estava ordenando a igreja para lembrar dos seus milagres. Ele ordenou para que a igreja se lembrasse da sua morte. É claro que Jesus faz milagre e isso é uma bênção, é importante. Mas o que ele está pedindo para a gente se lembrar aqui não foi dos feitos que aconteceram aqui enquanto ele estava no mundo. Foi da morte dele. Por que a morte é mais importante do que o milagre? Porque nos dá um passaporte carimbado para morar no céu de glória. É isso que a morte de Jesus fala, entende? É isso que a morte de Jesus causou em nós. Enquanto cristãos, não tem outra explicação a não ser essa, de ir para o céu. Agora, olha o privilégio que Deus nos dá através de Jesus, de morar no céu com ele. Olha só o privilégio. É isso que ele está pedindo para a gente se lembrar. Devemos olhar para trás e nos lembrarmos. Olha aqui, 3 coisas que a gente precisa se lembrar. Por que Cristo morreu? Pensa aí com você. Por que Cristo morreu? Ele precisava ter morrido? Agora, outra pergunta. Como Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Como Cristo morreu? E a última, e mais forte na minha opinião. Por quem Cristo morreu? Quando a gente participa da ceia com isso em mente, a ceia é totalmente diferente. Porque o culpado era eu. Eu que deveria estar lá. A cruz era para mim, a cruz era para você. Mas foi ele que morreu em nosso lugar. Não foi a gente.
que você fez para receber a salvação fisicamente? Nada. Não fez nada. Foi ele que fez tudo. Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma pregação do Calvário. O Calvário é a cruz. Da cruz que ele sofreu. A ceia é uma pregação. Não precisava eu estar aqui falando para vocês o que é ceia. Por si só, ela é uma pregação completa, porque ela nos leva na cruz de Cristo. Ela nos leva ao sacrifício que ele fez, por quem ele fez e como ele fez. Não tem outra explicação. A ceia é isso. E no mesmo versículo a gente lê assim, ó, a última parte. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, que é olhar para trás, até que ele venha. O até que ele venha fala da segunda vinda de Cristo. E essa verdade devemos olhar para frente. A gente olha para trás na ceia, lembrando o que Jesus faz, e também olha para frente, porque a grande expectativa do cristão é o quê? A volta de Jesus. Essa é a nossa grande expectativa. Então, todas as vezes que a gente participar da ceia de Cristo, a gente tem que olhar para trás e olhar para frente. Para trás para relembrar o que Jesus fez, e para frente para dizer assim, ele vai voltar. Ele está voltando, ele vem me buscar, ele me deu a oportunidade de morar no céu com ele. Então, a segunda vinda de Cristo é anunciada nesse versículo também. O mesmo versículo que fala sobre o passado, ele fala sobre o futuro. O mesmo versículo, o versículo 26, é a esperança de todo cristão. Então, ele fala, ele aponta para trás, que é a morte, e ele aponta para frente, que é a volta. Eu peguei uma frase de um teólogo aqui, que é muito forte. E eu vou ler para vocês. Tem um teólogo que diz que a ceia é o elo entre as duas vindas de Cristo. O monumento de uma e a garantia da outra. Quando ele veio pela primeira vez e agora como ele voltará. A ceia é o elo que liga as duas vindas de Jesus. E a terceira verdade que eu queria compartilhar aqui com vocês devemos olhar para dentro. Você olha para trás, você olha para frente, mas no momento da ceia você também precisa olhar para dentro. Para dentro de quê? Da ceia? Não, para dentro de você. Eu olho para dentro de mim e você olha para dentro de você. No versículo 28, ele fala assim: que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Cada um examine-se a si mesmo. Você não veio na ceia para olhar para o seu irmão, para falar assim, nossa, como Deus está falando com o irmãozinho aqui do lado. Você veio na ceia para não ser juiz do seu irmão. Você veio na ceia para lembrar do que Jesus fez, para ter expectativa da volta dele e para olhar dentro de si. Porque você não é o juiz do seu irmão, entende? Você precisa olhar para dentro de você. E aí, ao invés de se concentrar em achar que Deus está falando tanto com o irmão do lado, a gente deveria voltar as energias. E essa parte, assim, irmãos, é muito forte. Porque é um confronto que a palavra de Deus vem trazer para a gente, entende? A gente faz isso às vezes até sem perceber, entende? Ficar olhando para o lado, julgando o irmão, pensando no que ele está fazendo ou deixando de fazer, e não olha para nós mesmos, não olha para dentro de nós. E hoje eu queria que a gente mudasse esse exercício. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito comigo a respeito dessa passagem, de olhar para mim mesma. A gente faz isso, de olhar para o nosso irmão, de julgar. Às vezes você nem abriu a boca para falar nada, mas você pensou constantemente, se não todos os dias, entende? E olhar para nós mesmos, olhar para o espelho e saber o que está em falta em você. Quantos de nós faz esse exercício todos os dias? É muito difícil, é muito confrontador. E essa parte Deus vem dizer o seguinte: volte as energias para se autoexaminar e se julgar a si mesmo. Investigue o seu coração. Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida com Deus? Analise a sua vida. É interessante que Paulo fala nesse versículo: examine-se a si mesmo e depois coma.
Ele não fala assim, olha, examine-se a si mesmo e se você encontrar alguma coisa ruim, algum pecado lá dentro, você não come a ceia e não toma a ceia. Ele não fala isso. Ele fala, examine-se o homem, pois, a si mesmo e depois coma. Por quê? Porque é um momento de comunhão com Deus. Ele não fala para você não participar da ceia. E eu escrevi aqui, olha, você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Olha que forte. Você não pode fugir da ceia por causa do pecado. O pecado não tem legalidade sobre a sua vida quando você está com Jesus e quando você aceitou o sacrifício dele. Você precisa fugir do pecado para participar da ceia, entende? E a ceia, ela é esse momento de restauração, de cura, de reconciliação. Então, quer saber de uma coisa? Não importa o seu passado. Para mim, não importa. Importa você e Deus. O quanto você se arrependeu, o quanto você conversou e falou com Deus, como é que está seu coração, o quanto você se reconciliou com Ele, o quanto você foi curada por Ele, entende? E aí, você tem um pacto com Deus. Ceia é isso. Restauração, cura e reconciliação. Você pode fazer isso todos os dias com Deus. Todos os dias. É tempo de analisar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções. É tempo de analisar a nossa alma. Hoje mesmo de manhã eu estava conversando, né? Exatamente sobre isso, com uma pessoa ali, e aí a gente precisa dizer não para algumas coisas que a gente faz, sabe? Então a ceia é tempo disso mesmo, é analisar o que tem dentro de você e você conseguir dizer não para algumas coisas que você sabe que não faz sentido para sua vida. Isso é a ceia, é relembrar o sacrifício de Jesus. Quando você olha para o sacrifício de cruz de Jesus, tudo que é mais difícil aqui na terra se torna fácil, porque o que ele fez e o que ele sofreu é muito maior do que a gente passa aqui na terra. Sabe? É como se fosse um nada. É como se fosse nada. Os nossos problemas são minúsculos perto do que Jesus passou por nós. E a gente lembrar desse sacrifício, lembrar desse momento que ele passou, dá pra gente legalidade, sabe? Dá pra gente aquele sentimento de que, mesmo que esteja parecendo que não dá, vai dar, porque eu estou com Jesus. E com Jesus é a maioria. Não tem como. Então é tempo da gente analisar a nossa alma, de dizer não para algumas coisas que a gente faz, né? Olha a outra frase que eu coloquei aqui. Na ceia devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. É isso que tem que acontecer. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, né? Quando a gente se autoexamina, a gente não tem tempo, não sobra tempo para ficar examinando o irmãozinho, né? Não sobra tempo para picuinha, vai ter mais comunhão, mais intimidade com Deus, e ninguém se colocará num lugar de superioridade, sabe? De sabe tudo, que é perfeito em tudo, porque a gente sabe que ninguém é bom bastante senão Cristo, e a gente precisa um do outro para viver. A gente precisa um do outro para se completar, entende? O que eu tenho, a dona Cleusa não tem. E o que a dona Cleusa tem, eu não tenho. Então eu preciso dela e ela precisa de mim, entende? E não é só com a dona Cleusa, é com todo mundo aqui, entende? A gente não é autossuficiente, a gente precisa dos irmãos para viver bem no corpo. E além de precisar dos irmãos, a gente precisa de Cristo, que é a cabeça do corpo. Sem a cabeça, sem a direção, sem Cristo, a gente não vai em lugar nenhum. Entende? Então a gente precisa disso. Se autoexaminar, não sobra tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Vocês precisam me amar, tá, gente? Não tô falando com ninguém aqui, não. Tô dando um recado de Deus e foi confrontador para mim também, tá? Se autoexaminar, fala de você e não do outro. Se autoexaminar, fala da sua vida e não do outro. Se autoexaminar, fala do que você tem feito de errado, fala do seu coração, da sua motivação, das suas vontades, das suas emoções. Não fala da Uérica, não fala da dona Cleusa, não fala do Lucas, entende? Fala de mim. Sou eu, entende? Não é o outro. Você não tem tempo para julgar o seu irmão se você julgar você mesma.
E imagina um mundo sem julgamento, como ia ser bom. Só que Jesus já disse isso aqui. Mas você não faz isso. A nossa caminhada cristã precisa disso. Da comunhão entre os irmãos, do não julgamento entre os irmãos e do cabeça que é Cristo. Porque senão a gente não caminha para o lugar certo, entende? Não tem como caminhar para o lugar certo sem depender de Jesus. Da ceia, da cruz, da restauração, da cura, da reconciliação. E eu queria contar para vocês uma história de um personagem bíblico, inclusive, que ele teve a oportunidade de julgar o irmão, mas ele não fez isso. Que é o rei Davi, quando ainda nem era rei. Essa história está em 1 Samuel 26, de 7 a 11. Eu vou ler só um trechinho da história, mas o contexto é assim. Saul estava perseguindo Davi por conta da realeza, né? E aí ele se encontrou com vários homens num lugar no deserto. Davi ficou sabendo, ele estava perseguindo Davi, queria matar Davi. E eles montaram um acampamento e chegou a hora de dormir. Davi, o que aconteceu? Ele foi lá e encontrou o rei Saul dormindo. E as pessoas que cuidavam do acampamento para proteger o rei também estavam dormindo. E o parceiro do rei Davi, ele fala uma coisa muito grave. Olha isso. 1 Samuel 26, de 7 a 11. Assim, Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Eu queria parar um pouquinho aqui, porque Abner, não é Abissai, Abner era do rei Saul. Abissai falou para Davi, que era amigo dele, parceiro dele, que Deus tinha entregado para ele, o rei, para ele matar. Olha como é importante a gente escolher as nossas amizades e com quem que a gente caminha. Porque às vezes o que você pensa que está perto e que vai te dar conselhos bons é o que fala para você fazer coisa errada. Então é muito importante isso também. Ele estava dizendo aqui, olha, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. E ele deu uma orientação ainda, olha, deixa que eu vá agora, encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Ele deu a sugestão para Davi de matar o rei Saul com um único golpe de lança do próprio rei. E aí Davi respondeu para ele o seguinte: não o mate, pois quem pode estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar inocente? Quem que pode fazer isso? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o meu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e também o jarro de água e vamos embora. Se a gente pudesse colocar nos dias de hoje, Davi poderia dizer que ele estava agindo em legítima defesa, sim ou não? Mas ele não quis fazer isso. Ele preferiu examinar-se a si mesmo, a motivação do seu coração, o desejo de matar o rei e todas as coisas que estavam acontecendo nesse contexto, e ele preferiu dizer não para uma coisa que estava na frente dele, disponível para ele fazer. Davi examinou-se a si mesmo, mas fez a vontade de Deus. Foi isso que Davi fez. Ele estava com a motivação, os desejos, e ele não quis fazer de forma errada. Quando a gente entrega nas mãos de Deus as nossas questões, tudo acontece da melhor forma, entende? Quando a gente se examina a si mesmo e fala assim: Jesus, a minha vontade é essa, mas
Eu preciso que o Senhor faça a sua vontade, não a minha. Porque lembra de um versículo que também fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Romanos 2,12. Ele fala isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E muito maior. Então, quando a gente deixa algo nas mãos dele, Deus luta por ele. E sabe que está escrito lá em Hebreus que que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre, ele fez coisas extraordinárias no povo da Bíblia, hoje ele não faria por nós? Ele vai continuar fazendo, mas tem uma questão que é a obediência, tem uma questão que é a gente deixar nas mãos dele as nossas questões, entende? E é isso que o rei Davi fez. Ele preferiu não ser julgado por algo que ele sabia que não deveria fazer. Quantas coisas na nossa vida a gente sabe que não deve fazer e faz? Um exemplo bem bobinho. Um dos 10 mandamentos é não mentir. Alguém aqui não mente nunca? Por menor que seja a mentirinha? São coisas que a gente sabe que não tem que fazer e faz. Isso acontece com tudo na nossa vida, entende? Tudo. A gente precisa se examinar e ver o que a gente precisa mudar no nosso coração. E participar da ceia, examinando as nossas condições, assim como Davi, a gente toma posse das bênçãos de Deus, entende? As bênçãos de Deus, elas já estão liberadas para nós. E a gente só consegue tomar posse se a gente obedecer e fazer a vontade dele. E quando a gente faz isso, a gente ganha autoridade pelo nome de Jesus, de sermos íntimos e parceiros de Deus na obra, em todos os sentidos da vida. E isso nos traz maturidade espiritual e não nos deixa errar. Eu falei com as meninas lá do curso que eu tô dando, uma frase que me impacta muito, que é: pensa aí na sua vida, quantas vezes você já se arrependeu de algo que você fez? É rapidinho para pensar, não é? De coisas que você fez e que se arrepende, não é facinho? Todas as vezes que a gente faz uma coisa e se arrepende, é porque foi feita fora da vontade de Deus. É porque você não pediu para Deus abençoar e te dar uma resposta. Ou Deus falou de um jeito e você fez de outro. Porque quando Deus fala, faz assim, não dá errado. Então, quando dá errado alguma coisa na nossa vida, é porque a gente não consultou a Deus. Quando dá errado alguma coisa na nossa vida, é porque a gente não fez o que Deus mandou. E eu queria que você se examinasse agora, sabe? Fecha o seu olho um pouco, para a gente fazer esse exercício também. Fecha os seus olhos e eu queria que você se avaliasse, se autoexaminasse e veja o que precisa mudar de fato na sua vida. Pensa, o que precisa mudar na sua vida? Qual foi a área da sua vida que você não deu legalidade para Deus trabalhar ainda? Quais são os julgamentos que você faz ainda ao seu irmão que não deveria? Qual é a área da sua vida que você precisa mudar? Qual é a área da sua vida que você não deu legalidade para Deus trabalhar? Quais os julgamentos que você precisa parar de fazer ao seu irmão? Quanto você precisa de fato anunciar a morte de Jesus e a sua vinda? O quanto você tem olhado para trás, para frente e também para dentro de você? Jesus, ele quer transformar histórias aqui hoje. E a história através da palavra dele. Eu queria orar nesse sentido. Você não precisa falar para mim, você precisa falar para Deus. Você não precisa me contar, você precisa contar para Deus. Você não precisa de mim para nada. É você e Deus. Se autoexamina agora.
Oh, Jesus, Pai, estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença, Deus. Nós queremos Te dizer, Pai, que nós entendemos esse momento de ceia. Nós queremos olhar para trás, Jesus, e ver o sacrifício, o derramamento de sangue, tudo que o Senhor sofreu por nós, por mim, por cada um aqui presente, Jesus. Entender que a cruz era para mim, Pai. Entender, Jesus, que a cruz era para cada um de nós e que o Senhor não precisava. Oh, Jesus, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu corpo destruído, Jesus, moído, sacrificado, Jesus, machucado. Oh, Paizinho, era para mim. Oh, Jesus, era para que eu estivesse naquela cruz em Seu lugar. Eu quero olhar para trás hoje, eu quero participar da ceia de uma forma diferente, Jesus. Eu quero que a Sua verdade, Pai, eu quero, Jesus, que a Tua palavra seja infiltrada, Jesus, dentro de cada coração. E eu estou falando do meu, Paizinho. Oh, Jesus, me ajuda a diariamente me autoexaminar para ver o que eu preciso mudar, Paizinho. Eu quero olhar para trás, eu quero olhar para a cruz, eu quero viver um momento de cruz, me lembrar de tudo que o Senhor passou por minha causa. Eu nunca, Deus, eu vou saber, Pai, nunca vou saber o preço dos meus pecados daquela cruz, Jesus. E foram tantos, Pai, e ainda serão tantos, Jesus. Obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pelo Seu amor, obrigada por ter morrido, Pai, em meu lugar. E eu quero olhar para frente também, Pai. Eu quero olhar para a Tua segunda vinda, Pai. Eu quero olhar, Jesus, para o céu de glória. Eu quero olhar para o arrebatamento, Pai. Eu quero olhar para a Sua volta, para o Senhor vindo buscar a igreja. Eu quero anunciar com a minha própria vida a Sua morte e a Sua vinda, Pai. Até que o Senhor venha nos buscar, Jesus, eu quero anunciar para todas as pessoas. Eu quero anunciar através da minha fala, através dos meus gestos, através das minhas atitudes, Pai. Eu quero anunciar na igreja, na rua, no mercado, no trabalho, no condomínio, Pai. Não, Jesus, eu não quero que seja especificamente em um lugar, só dentro da igreja. Eu quero ser, Jesus, uma cópia do Senhor. Eu quero representar o Senhor aqui na terra. Oh, Jesus, me ajuda a olhar para trás, para o Teu sofrimento, a ter expectativa do futuro, da Sua vinda, Pai. E me ajuda, Pai, a olhar para dentro de mim. Oh, Jesus, o que eu preciso mudar, Pai? Me mostra, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, Pai. Eu quero escutar do Teu Espírito. Oh, Jesus, o que eu preciso mudar, Pai? Se eu não estou enxergando, me mostra, Pai, por favor. Me ajude a mudar, Jesus. Usa pessoas, Deus, perto de mim que fazem diferente e agem diferente daquilo onde eu estou necessitando, para que eu possa, Jesus, aprender com essas pessoas, Pai. Oh, Jesus, usa pessoas para me falar, Jesus, qual é a parte, Pai, que eu preciso de exame, Pai. Oh, Jesus, revela para mim através da Tua palavra onde eu tenho pecado, como eu tenho pecado, onde eu preciso de conserto, de cura, de reconciliação, Pai. Oh, Jesus, eu quero ser 100% Tua. Todas as áreas da minha vida, Deus, eu quero Te dar legalidade para trabalhar, Pai. Oh, Jesus, me ajuda a olhar para dentro de mim mesma, Pai. Me arrepender e fazer diferente. Eu quero ser convertida dia a dia através da Sua palavra. Oh, Jesus, que haja uma conversão na minha vida, Pai. Me perdoa, Jesus, por ter sofrido tudo isso por minha causa, Pai. Eu não sei qual é o preço do pecado na cruz. Eu não sei, Jesus, e eu nunca vou saber o quanto de mentira tem lá, o quanto de palavra maldita tem lá. Oh, Jesus, eu nunca vou saber, Paizinho, o quanto de murmuração da minha parte tem lá.
Eu nunca vou saber o quanto de ingratidão que tem naquela cruz a meu respeito, Pai. Oh, Jesus, eu nunca vou saber dos julgamentos que eu já fiz dos meus irmãos. Oh, Jesus, me perdoa, Pai. Eu não quero ser assim, Jesus. Eu quero estar cheia do Teu Espírito dia a dia. Eu quero ser transformada, Deus, pela Sua palavra. Eu quero ser diferente, Pai. Eu não quero participar de uma tradição religiosa. Eu não quero participar de orações quando eu acordo, quando eu vou dormir ou quando eu vou comer. Eu quero ter uma vida de oração, uma vida guiada pelo Teu Espírito, Jesus. Eu quero ser transformada pela Tua palavra. Oh, Jesus, faz a obra da minha vida, Pai. Oh, Jesus, me transforma. Oh, Jesus, coloca pessoas, Pai, maduras espiritualmente ao meu lado, ao meu redor, para que eu aprenda com elas. Oh, Jesus, tira todo orgulho, Pai. Oh, Jesus, tira toda a superioridade, Jesus. Paizinho, dá-nos humildade, Jesus. Oh, Pai, dá reconhecimento de só o Senhor, Pai, que sem o Senhor a gente nada pode fazer. Que o Senhor é a videira e nós somos somente os ramos. Que não conseguimos fazer nada sem Ti. Que o Senhor não abençoar a gente não é nada, Pai. Oh, Jesus. Obrigada, Pai, por ter morrido por mim naquela cruz. E me perdoe por tantas vezes eu não ter reconhecido o Seu sacrifício, Pai. Me perdoa, Jesus, porque tantas vezes eu participei da ceia como uma religiosidade, Pai, sem me lembrar, Jesus, do quanto o Senhor sofreu por mim, Pai. A partir de hoje, Pai, eu quero participar da ceia de forma diferente. Oh, Jesus, eu quero relembrar de tudo que o Senhor sofreu por mim. Eu quero anunciar, Pai, a Tua morte, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Jesus, me perdoa, Pai, por ser assim. Me perdoa, Jesus, por ouvir as investidas do diabo na minha vida. Me perdoa, Pai, por ouvir as coisas que Ele me fala e tomar como verdade. Me perdoa por ouvir, Jesus, pessoas ao meu redor que falam para eu fazer coisas contrárias à Tua palavra. Oh, Jesus, me perdoa por frases e palavras malditas, Pai. Me perdoa pela insensibilidade espiritual, Pai. Me perdoa, Jesus. Oh, Jesus, me perdoa. E me ajuda. Me ajuda a crescer, Pai. Me ajuda a ter a Sua palavra no meu coração. Me ajuda a me autoexaminar todos os dias, a viver uma vida de oração, uma vida contigo, uma vida de amor à obra, uma vida de amor aos meus irmãos. Me perdoa, Jesus, porque em algum momento eu não pensei nos meus irmãos necessitados, Pai. Me perdoa, Jesus, por não ter ajudado quem precisa, Pai. Me perdoa por me preocupar apenas comigo, com a minha própria ceia e não olhar para o lado. Me perdoa, Jesus, por não cuidar bem da minha família. Oh, Jesus, me perdoa por todas as coisas que eu já fiz, Pai, e que desanimaram o Teu coração, Pai. Oh, Jesus, eu quero mudar, Pai. Eu quero ser transformada pela Tua palavra. Eu quero o autoexame todos os dias. Eu quero o confronto da palavra. Eu quero ser diferente. Oh, Jesus. Eu quero ser diferente. Aleluia. Salmo 119:11 vai dizer: guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que você possa, assim como diz esse salmo, guardar essa palavra no seu coração
e começar a tomar ceia de uma forma diferente a partir de hoje. Lembrando do sacrifício dele e de tudo que precisa ser mudado dentro de mim e dentro de você. Amém? Deus abençoe. Quero te convidar agora a participar desse momento de Santa Ceia. Agora, com o entendimento mais claro, eu quero te convidar a olhar para a cruz. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e talvez foi um convite de um garoto usado por Deus. Talvez de um amigo, mas um amigo usado por Deus, mas o propósito era o mesmo. O mesmo Deus te trazendo para este lugar, dizendo, olha para a cruz do Calvário, entrega a tua vida para Ele, faça uma aliança com esse Deus. Talvez alguns de nós, a gente não sabe a vida de um ou do outro. Talvez nós estejamos distantes, mas Deus está dizendo hoje, através da Santa Ceia, se aproxima, valoriza o sangue derramado na cruz. Se você não tem essa certeza dessa aliança, esse é o momento. Olha para a cruz do Calvário e diz, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor. O sangue tem poder para me transformar, o sangue tem poder para me fazer viver uma nova vida. Ele te trouxe aqui para te dar uma nova vida. Não importa o passado, importa aquilo que Deus vai fazer na tua vida a partir de agora. Olha para o sangue derramado na cruz do Calvário, entrega a sua vida para Ele e viva em novidade de vida a partir de hoje. Olha para a cruz, olha para o passado e diz, Deus, eu quero caminhar contigo a partir de hoje. Eu quero ter uma aliança contigo. A partir de hoje tudo muda na minha vida e na sua vida. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, esse é o momento. Reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Nós procuramos respostas em tantos lugares, mas a resposta continua no mesmo lugar. É Jesus Cristo que é a resposta para minha e para a sua vida. E através do sangue vertido no Calvário, você pode ter uma vida diferente. Você pode ter hoje o teu nome escrito no livro da vida e você precisa só reconhecê-lo, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Olha para trás. Se você não se posicionou, aceite hoje Ele na sua vida. Fale com Ele agora. Diga, Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha história. Jesus, me faça um novo homem. Jesus, me faça uma nova mulher. Porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. É Santa Ceia, é a vitória conquistada na cruz do Calvário para mim e para você, meu irmão. O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos dá uma nova vida. E hoje nós estamos aqui celebrando a vitória do Calvário, celebrando que Jesus fez por nós. Você só precisa reconhecê-lo e aceitar esse presente. Reconhecer que é o sangue de Jesus, é Ele que te dá condição de viver essa nova vida. É o sangue da nova aliança. Ele quer ter uma aliança com você nessa noite. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Chama Ele para fazer parte da sua vida. Reconheça que sem Ele não há nova vida. Não há nova história. Fala com Ele agora, nesse momento, olhando para trás. Diga, Senhor, vem participar da minha vida. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e sem Ti eu não sou nada. Peça para Ele escrever o teu nome no livro da vida nesse momento. Diga, Jesus, eu Te quero na minha vida. Eu Te quero na minha história. Faça parte da minha vida, aleluia. Enquanto você faz essa oração falando com Deus, irmão Paulo, ele vai entregar os elementos da Santa Ceia para nós, para que juntos como corpo nós possamos ceiar. Então fala com Deus agora.
Fala com Deus agora e recebe esses elementos. Olha para a cruz do Calvário. Olha para o sacrifício de Jesus agora com o entendimento mais correto daquilo que Ele fez por você, valorizando o sangue derramado. Fomos alcançados pela graça, mas houve um alto custo. Ele deixou a sua glória, se tornou homem, veio até nós, para que eu e você pudéssemos realmente nascer. A nossa vida transformada, aleluia. Foi Ele. A cruz era para mim e para você, mas Ele nos alcançou. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos alcançou. Nós estamos em caminho em direção ao inferno, mas Ele nos alcançou. Bendita a cruz que nos alcançou, bendito o sangue que nos lavou. Ele nos adotou como filhos, aleluia. E hoje, porque nós o aceitamos, hoje nós nos reunimos como igreja. Nós nos reunimos como igreja em memória dele. Em memória dele. Agora nós vamos ceiar juntos, porque essa Santa Ceia tem significado. Nós nos tornamos filhos. É por isso que eu te chamo de meu irmão. Meu irmão, junto comigo vamos ceiar. Vamos nos alegrar com a vitória, porque agora com Jesus na nossa vida a gente vai olhar para frente, como foi dito nessa noite, até que Ele venha nos buscar. Nós vamos anunciar essa verdade. Nós vamos dizer às pessoas: Ele tem mudado a nossa vida, Ele tem mudado a nossa história, mas como igreja Ele vai voltar para te buscar, meu irmão. Como igreja Ele vai voltar para alcançar a tua casa, os seus filhos, aleluia. E nós precisamos celebrar essa vitória em nome de Jesus. Então junto comigo agora nesse momento, em memória dele, vamos celebrar o pão, que significa o corpo partido na cruz do Calvário. Foi açoitado, foi partido por amor a mim e a você naquela cruz. Então juntos como igreja, vamos fazer isso agora. Vamos ceiar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique a Ele. Aleluia. 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 E Ele fez isso da mesma forma com o cálice. O cálice significa o sangue da nova aliança. Todas as vezes que nós bebemos desse cálice, nós precisamos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Tem um significado, é apenas um suco de uva. Mas quando nós trazemos à memória essa lembrança, há poder para reconhecermos aquilo que Ele fez por nós. Há poder para lembrar do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma simples ceia, mas é a celebração da nossa vitória através do sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não é mais um encontro, é a celebração dos santos dizendo: nós já vencemos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A vitória é para mim e para você através desse sangue, e é por isso que nós celebramos juntos como família. Isso nos dá acesso ao céu, aleluia. Isso nos dá vitória sobre os nossos dilemas, sobre os nossos problemas. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. E vamos juntos agora tomar o sangue, a vitória através de Cristo. Aleluia, glorifique a Deus. Há um significado diferente. Há um significado diferente. É a vitória através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Aleluia, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. A ceia é para Ele, é Ele. A ceia só tem sentido com Ele, aleluia.
Saia de forma diferente, glorificando a Deus nessa noite, exaltando a Deus nessa noite. Eu não sei como você entrou, mas com entendimento diferente você vai sair nessa noite, aleluia, celebrando a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, 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 aleluia. Nossa vida não é mais a mesma, a nossa história já não é mais a mesma, os nossos desafios já não são mais os mesmos, porque Jesus venceu naquela cruz, aleluia, Jesus venceu naquela cruz. Que maravilha, meu irmão, a vitória está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu quero continuar celebrando a Deus, aleluia, através do meu entendimento agora, para que a gente possa ofertar e dizimar. E olha que lindo isso, porque depois de participar de um momento de Santa Ceia, a gente vai entender que tudo faz sentido a partir disso. Jesus agora está caminhando com algumas mulheres. Lucas 8 vai dizer assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando esse evangelho, o evangelho do reino de Deus. E eu com ele os 12 discípulos, aqueles que estavam perto dele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Sabe por quê? Porque ele estava anunciando algo poderoso, o reino de Deus. Porque ele estava dizendo: através de mim, através desse sangue, tem libertação para você. Quantos de nós estamos aqui, mas quantas coisas Deus nos libertou, não é? Nós somos alcançados pelo mesmo Cristo que alcançou essas mulheres. E aí está dizendo também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Tem alguém aqui que foi curado? Tem alguém que foi curado aqui? Tem alguém que foi liberto aqui? Tem alguém que foi salvo aqui? E sabe o que essas mulheres fizeram? Nós vamos seguir a Jesus agora. A gente vai pregar esse evangelho que nos libertou, aleluia. A gente vai pregar esse evangelho que nos transformou, não é? Que maravilhoso. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Os demônios não puderam permanecer na vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, a quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. O que ela está falando? Teve uma experiência poderosa com o Senhor Jesus Cristo. Foi liberta, foi curada, mas ela começou a caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, eles iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Mas eles entenderam que para fazer isso, Jesus deveria comer. Que para fazer isso, Jesus tinha necessidades básicas. A igreja tem, todos nós temos necessidades básicas. E sabe o que essas mulheres fizeram? Elas disseram: nós vamos servir eles com os bens também. Então preste atenção, porque quando a nossa vida é de Jesus, tudo é de Jesus. Então não há nada que faça sentido para a gente se tudo não for de Jesus. Elas disseram assim: nós vamos caminhar com Jesus pregando o evangelho, mas se nós temos recurso, nós vamos levar diante essa obra, aleluia. E o que eu estou dizendo para você é que quando Jesus nos transforma, tudo que nós temos passa a ser dele, a nossa família é dele, o nosso recurso é dele, a nossa vida é dele, não tem mais separação, não tem algo meu ou algo de Jesus, é tudo de Jesus. E não importa, porque elas tinham recurso aqui, mas os discípulos que caminhavam com eles não tinham tanto recurso, mas estavam servindo. Então Jesus não está preocupado com o montante ou aquilo que a gente vai colocar. Jesus está preocupado se a gente realmente está seguindo a ele, aleluia. Jesus está preocupado se realmente a gente está se dispondo a ter tudo que é nosso e colocar no altar dele, aleluia. E Deus vai nos usar da forma e na condição que a gente tem. Mas se tudo não for de Jesus, em algum momento a gente vai deixar de seguir esse Jesus, esse mestre, aleluia. Então eu quero te convidar a partir desse momento, tendo a gratidão dessas mulheres. Elas foram curadas e foram libertas.
para entender o plano de Deus, que é maravilhoso. Foi assim que Deus fez com a gente. Eu duvido que alguém fez uma oferta na igreja ou ofertou antes de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não é? A gente tem um encontro, tem um entendimento, a gente é liberto, é curado, e aí o nosso coração se abre, você entendeu? Você entendeu? Que um encontro com Jesus é que promove esse coração aberto, aleluia. Não é o contrário, não é peso, não é fazer por religiosidade, não é isso. É quando a gente tem entendimento daquilo que Jesus faz por nós, aleluia. Então a gente não força ninguém a ofertar aqui. A gente não força ninguém a dizimar aqui. Mas as pessoas que têm se envolvido com essa obra é porque a gente tem despejado o amor de Jesus sobre a vida delas. É porque a gente tem acompanhado essas pessoas dizendo vale a pena viver esse evangelho. Aí o próprio Jesus abençoa e elas falam, eu quero abençoar mais gente. É assim que funciona. Ninguém é forçado a participar desse momento. Porque nós queremos que quando você participar, você participe com o coração correto, que é o coração de gratidão e não com peso. Nunca com peso. Porque a obra é para um Deus maravilhoso. Que não está precisando do meu e do seu recurso. Porque Ele tem tudo aquilo que Ele precisa. Mas Ele nos dá a oportunidade de fazer parte disso. Então fazer com um coração grato. Eu queria te dar a oportunidade de fazer isso. Se você não quiser fazer isso agora, tem o Pix aqui, tem a caixa que a gente deixa bem à vontade para você fazer isso com o teu coração. Amém? Eu quero orar agora por esse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de ter sido curado, de ter sido transformado, mas de poder seguir a Jesus. Amém? Vamos orar então nesse sentido. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de sermos recursos na tua obra e nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor tem levantado homens e mulheres, Senhor, para pregar o Evangelho, mas também para levar o Evangelho adiante. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, que eles possam, Senhor, viver essa maravilha, que todos nós possamos ser essa maravilha, mas que não seja um convencimento humano, que o próprio Deus fale ao nosso coração, ó Pai. Mas eu os abençoo para que não falte nada no lar deles, ó Pai, para que não falte o pão de cada dia, para que a família seja abençoada, para que eles possam ver coisas maravilhosas em seus lares, ó Pai. É nisso que nós cremos, ó Pai. Sustenta e provê, Pai, porque o pão de cada dia é o Senhor que dá. Então se tem alguém aqui que não tem o pão de cada dia, visita e supre, Pai. Nos dá o entendimento, Pai, porque nós queremos ver os nossos irmãos sendo abençoados e não faltando como era na ceia. Muito pelo contrário, nós queremos cuidar uns dos outros, queremos ser cuidados e cuidar, ó Pai, e nos dá essa condição e esse entendimento. É o que eu te peço, Pai, crendo no poderoso e no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito estejam com todos vocês hoje e sempre. E todo aquele que crê, diga um amém bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês.